Saudações a todos. Hoje a gente vai finalizar aí a nossa jornada, né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a multidisciplinaridade e a sua importância na unidade de terapia intensiva. Então, sejam muito bem-vindos a mais um dia de jornada, que vocês tenham aproveitado esses dias com sabedoria, com imensidão aí. E não esqueçam que os nossos certificados estão disponíveis aqui. Basta você clicar no botão abaixo ou no QR Code que está aparecendo aí no seu canto superior direito, para que você tenha a comprovação desses dias de sabedoria, desses dias de conversa, desses dias aí de aperfeiçoamento e capacitação para a sua vida profissional, para a sua vida acadêmica, tá bom? Então, para a gente iniciar essa conversa, eu vou estar chamando aqui para compor a nossa mesa o enfermeiro José Ítalo Monte, que é formado pelo Centro Universitário Vale do Salgado, é residente em intensivismo no Hospital Universitário da Univasf, em Petrolina, foi monitor em disciplinas durante a graduação de semiologia, semiotécnica, anatomia humana e também integrou projetos aí de extensão, tratando principalmente sobre prevenção de lesões, primeiros socorros e educação em saúde para prevenção de acidentes na escola. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer estar recebendo você aqui. Muito obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer aqui o convite. Para quem não sabe, Nayara também é minha preceptora na residência, é um ótimo profissional. Obrigada, deixa de história. Juntos para melhorar o cuidado sempre, né? Exatamente. E eu acho super válido, porque não tem como a gente pensar em multidisciplinaridade e a gente não pensar numa composição multiprofissional, né? Então, Ítalo é enfermeiro e a gente costuma dizer que eu acho que sem a enfermagem ali dentro de um hospital, dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente não teria cuidado, né? A gente não teria o benefício de desfecho para o nosso paciente. Então, vocês são carros-chefes nisso, quer seja na gerência de processos que tem, quer seja na administração dos técnicos de enfermagem, nessas atribuições de funções, e como ponte também ali, né, do próprio cuidado para o paciente, de forma humanizada, de forma a pensar mesmo nas metas e objetivos ali de tratamento daquele paciente. Mas antes, eu não sei se todos os nossos ouvintes conhecem e sabem o que é uma unidade de terapia intensiva, Ítalo. E aí, eu queria que você trouxesse, porque você já passou por toda a academia, né? Então, sempre quis estar dentro de uma terapia intensiva. Conta pra gente um pouquinho como foi essa escolha, por que desse local e o que é que você diria, né, conceitualmente, do que seria essa unidade de terapia intensiva. Bom, assim, quando você me convidou para falar um pouco sobre a vivência e tal, eu acabei refletindo, porque de cara não era o que eu pretendia, porque de certa forma a terapia intensiva ela ainda é um pouco restrita quando a gente fala de campo mesmo. Uhum. Aumentou mais assim por conta do Covid-19 e no Brasil todo abriu várias UTIs, o pessoal inclusive descobriu, né, Nayara, a ventilação mecânica. Mas no começo da minha faculdade, eu me interessava mais por atenção primária à saúde. Inclusive, foi o tema do meu TCC, que eu busquei saber a qualidade da atenção primária na minha cidade. Só que, como você mesmo falou, meus projetos de extensão, eles pegavam vários lados da saúde mesmo, vários aspectos. E puxou um pouco também pro lado do primeiros socorros. Que aí é que vem o que acontece depois dos primeiros socorros. Geralmente esse paciente pode ir para uma unidade de terapia intensiva. Então é a partir daí que a gente conceitua a terapia intensiva, o paciente crítico, seja ele agravado, agudizado ou vigilância. A gente, na UTI aqui do H-Univasf, a gente tem pacientes que em tese estão estáveis, mas passaram por exemplo, uma cirurgia neurológica muito extensa e precisam estar na UTI, porque eles podem se agravar rapidamente. Então, a unidade de terapia, em resumo, seria isso. Um paciente grave ou que precisa de vigilância, ou que alguma condição crônica foi agudizada e por isso ele está na UTI. Tá. Quando você fala desse paciente crítico, assim, tem alguma especificidade? O que é que seria esse paciente? É um paciente que pode estar
com rebaixamento de nível de consciência, pode estar instável hemodinamicamente, é um paciente que pode estar com infecção grave junto com esses outros processos da consciência, hemodinâmica, inúmeras patologias que podem se agravar e esse paciente tem que estar na UTI. A enfermagem dentro da UTI, professor Ítalo, ela é nova ou já data aí de algum tempo atrás? Como que é? Olha, na verdade, a gente tem um exemplo clássico que é Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia. Todo mundo aí da enfermagem, ou até de outras profissões, estuda um pouco no começo da graduação, quando pega ali a história da enfermagem. E essa pessoa, essa mulher, Florence, ela separou nessa guerra pacientes mais graves dos menos graves. Então, o que é que aconteceu? Ela percebeu que os pacientes mais graves estavam sobrevivendo mais. Então, meio que começou por aí, simplesmente em dividir. Até se vocês prestarem atenção, o símbolo da enfermagem é uma lamparina. Ela andava à noite vendo esses pacientes circulando e ficou a mulher da lamparina e por aí veio, assim. Então, tudo se interliga, a questão da enfermagem. Perfeito. Então, a gente está vendo aí que você trouxe um pouco da dificuldade, às vezes, que a gente tem de campo, né? Mas eu acho que eu vou além disso. Na verdade, se a gente for pontuar, talvez o reconhecimento, como você trouxe, a valorização profissional. A gente está aí numa luta e um engajamento tremendo, né? Para aprovação do piso nacional. Para você ver, a gente tem aí a data da Crimeia, 1860? Por aí. Muito tempo atrás. E a gente tem já a importância, na verdade, né, desses profissionais. Eu lembro que, remetendo à guerra, por exemplo, a gente também data da fisioterapia aí na recuperação de soldados pós-guerra que eram mutilados, que eram amputados. Nasce o conceito da terapia física e nasce o conceito da enfermagem no cuidado, na monitorização desses pacientes de muito tempo atrás. A poliomielite, né? A poliomielite que teve. E a gente não vê, talvez, uma política pública bem pautada, bem construída, como às vezes a gente vê em outros países, né, de tecnologias mais avançadas, porque a gente está lutando em pleno 2022 para reconhecerem um valor, né, para a enfermagem, para a fisioterapia, para algumas outras profissionais, para algumas outras profissões de saúde, até mesmo a carga horária envolvida aí de trabalho para esses pacientes. Então, na verdade, é algo antigo, mas que a gente está lutando para que se consolide cada vez mais. Outra coisa também, você falando aí, que eu ligo, é a questão de campo também. Ainda é um pouco restrito, apesar de estar surgindo várias pós-graduações, mas, por exemplo, eu não sou de Pernambuco, vim de Icó, ficar bem longe aqui de Petrolina, fazer residência em intensivismo aqui, porque tinha pouquíssimas vagas no Ceará e só em Fortaleza. Então, eu tive que vir de bem longe, de uma cidade que, inclusive, não tinha unidade de terapia intensiva, tem agora por conta do Covid. Então, até questão de formação mesmo. Você encontrar pessoas capacitadas que passem esse conhecimento para você ainda é complicado. Até porque é uma área relativamente nova, né? Uhum. Então, tá se desenvolvendo, apesar de já ter chegado bem longe. Tá. Então, essa dificuldade, talvez, que exista... Essa dificuldade que existe aí de estrutura mesmo, você colocou, me veio aqui agora, assim, talvez a curiosidade aí dos nossos ouvintes. Para que seja considerado uma unidade de terapia intensiva, então, o que é que precisa ter de diferente que não tinha ICO? Qual é a estrutura ali que precisa compor? Pronto, hoje a gente tem uma portaria, que é a portaria 895/2017, que ela traz especificidades e questões mínimas obrigatórias para se ter uma unidade de terapia intensiva. Por quê? É um ambiente muito oneroso, é caro uma unidade de terapia intensiva, envolve muitos profissionais que muitas vezes também são difíceis de encontrar. E é uma questão de responsabilidade social, porque além de ter a questão financeira envolvida, são seres humanos. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu vou criar uma UTI, simplesmente não tratar as pessoas de maneira adequadas. Então, tem a questão do dimensionamento, que as pessoas vão muito nessa tecla, e a questão de insumos, de especialidades, de questão de exames laboratoriais. Então precisa se garantir um mínimo. Pronto, o enfermeiro hoje, ele precisa estar 24 horas no UTI relacionado... Foi mal. Acontece.
Então, Nelson. Fala do... Pronto, então o enfermeiro ele precisa estar 24 horas numa unidade de terapia intensiva a cada 10 leitos e sua fração. Ou seja, se tiver 15, o ideal é que tenha 2. Porque é um paciente que demanda muito do nosso atendimento. Você vê na prática, o mesmo paciente ele pode estar sendo acompanhado pelo médico plantonista, ele precisa do parecer de um nefrologista, ele precisa do parecer de um neurologista, de um cirurgião geral, ele precisa do atendimento do enfermeiro beira-leito ali, muito tempo, do fisioterapeuta, do seu técnico. Então, dá trabalho. E o trabalho tem que ser bem feito e em equipe. Porque uma UTI, ela pode ter o melhor intensivista do Brasil, ele pode ter o melhor fisioterapeuta. Se não for em equipe, não funciona. Então, pensando nisso, do seu próprio relato, assim, o que é que você pontuaria como, de fato, a importância dessa equipe? Algum exemplo mesmo prático que você tenha, de vivência que aconteceu, ou dessa perspectiva aí, né, de tempo de residência? Então, primeiro que por questão de ser um campo ainda um pouco restrito, eu tive pouquíssima vivência na minha graduação relacionada à UTI. Para você ter ideia, eu tinha que me deslocar de Icó até Crato, que é o local mais próximo que tem unidade de terapia intensiva. Então, meu primeiro dia de residência foi onde eu realmente tive contato com a terapia intensiva. No começo eu me assustei um pouco, que é comum, a pessoa chega um pouco verde, mas aos poucos você vai pegando. Então, é uma equipe muito boa. Exatamente, uma equipe muito boa, que é o que você frisou, né? Eu pego muito no pé dos fisioterapeutas, porque eu acho uma área muito interessante. Inclusive, aproveitar para elogiar vocês. Eu acho que é um campo que está crescendo muito e que a gente tem muita oportunidade de aprender. Assim como a medicina, a fonoaudiologia, a questão do terapeuta ocupacional e por aí vai. É que, assim, questão de trocas de experiência, porque chega um certo ponto que você acaba se limitando se você não procurar esses outros profissionais. Então você deixa de ofertar um cuidado melhor. Assim, não adianta a pessoa pensar que eu vou dar um melhor cuidado. Não. A equipe vai dar o melhor cuidado. E, assim, pontuando, eu achei super válido isso que você trouxe de Crato, por exemplo. Você conseguiu ver alguma distinção, alguma diferença do que existe aqui em Pernambuco para o que tinha no Ceará? Até de equipe mesmo, então, né? Você pontuou alguns profissionais aí, como terapia ocupacional, fonoaudiologia. Então, são profissões que vêm aí dentro da equipe multiprofissional que muitas vezes ninguém nem sabe, né? O que é que a terapia ocupacional faz. Então, né? dentro dessa diferença aí, de contextos mesmo, você conseguiu notar alguma coisa? Sim. Por exemplo, a experiência que eu tinha era de uma que estava funcionando apenas 5 leitos com a equipe mínima. Então, ela não tinha a disponibilidade de uma fono, de um terapeuta ocupacional presente. A gente, na nossa realidade, a gente tem uma terapeuta ocupacional que faz toda a diferença. É um trabalho incrível, pouco novo. Eu confesso que não conhecia tanto, agora conheço mais e ajuda demais o paciente. Trabalha muito em equipe também, ali do lado do fisioterapeuta, para ver se o paciente ali anda mais rápido, os equipamentos dela para ver o desenvolvimento do paciente, e é muito incrível, e tem muita ciência envolvida, não é improviso. Verdade, tudo baseado em evidência fica melhor. Exatamente. Né? Sai do empirismo aí. Então lá em Crato vocês não tinham essa composição, né? Mas falando um pouquinho sobre a atuação da enfermagem em si. Eu sei que a gente tem muito enfermeiro aí e que se vê, cria o espelho de atuação profissional. Do que eu posso fazer então dentro desse ambiente? A gente tem duas perspectivas principais. Uma questão um pouco mais administrativa e um pouco mais assistencial. Muitas vezes a gente se vê pegado a muitos processos administrativos, que eu acho super válido, não é ativo. Inclusive é um campo, se a gente for parar para pensar. A gente também tem a questão dos cuidados mesmo. A gente, obviamente, trabalha com a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem, que acaba sendo um processo que ajuda a gente a lidar com esse paciente. Tem muito mais procedimento. É uma questão mais bem beira-leito. E a questão administrativa um pouco organizacional, ali com a equipe de técnico de enfermagem, manejando algumas situações.
experiência incrível, assim. Você acaba se sentindo um pouco mais capacitado para muita coisa. Perfeito. Dentro da tua vivência profissional, você já teve aquele paciente que te marcou, que foi difícil o manejo, o traquejo, às vezes até o raciocínio? Então, eu acho que teve vários. A gente passou por muito paciente de Covid-19. Eu tive a oportunidade de ver paciente bem jovem, muito grave, e saiu caminhando. Tal, assim. Aí você pensa, nossa, o cuidado vale a pena. Bem feito, assim, me marcou muito, porque muita gente querida minha partiu por conta do Covid-19 e muita gente jovem também que eu conhecia, e ver esse paciente que se agravou muito, que correu um risco de vida real, eminente, e sair assim, caminhando, falando, foi muito gratificante para mim. Perfeito. Eu sei que às vezes os processos são distintos, né? Mas às vezes a gente tem aí algumas outras realidades de dimensionamento até melhor, né, da enfermagem para os pacientes dentro da terapia intensiva. Então a gente já tem aí algumas instituições, fora do Brasil principalmente, onde o técnico de enfermagem quase não existe, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa interação, técnico de enfermagem, enfermeiro, o que que acontece, por que que é importante? Bom, assim, legalmente falando, a gente gerencia a equipe de enfermagem, mas eu confesso que como a primeira experiência em UTI como residente, eu tinha muito mais era o que aprender, assim. Eu não via como uma coisa vertical, eu via como uma coisa bem horizontal, porque não tinha como, de repente, imagina, 5 anos na graduação, quase sem nenhuma experiência em unidade de terapia intensiva, eu do nada chego no UTI querendo liderar uma equipe de pessoas com 20 anos de experiência, assim, não tem, pra mim não tinha muito cabimento, então tinha que chegar com humildade, tem muito a aprender, e gerenciamento é isso, você vai pegando aos poucos, e a relação é meio que essa, não adianta a gente querer se pôr como um chefe, né? É uma questão horizontal mesmo, e funciona. Você também tem que saber manejar algumas situações, porque apesar de você também ser novo na área, seja eu ou qualquer outro, a pessoa tem que conquistar o respeito, né? Assim, partindo de humildade você consegue admitir que você tem muito a aprender, ter pulso apesar disso, e é por aí o caminho. Perfeito. Você falou da questão do aprendizado, né? De se ver dentro desse processo educativo. Então, ao mesmo tempo que você falou da preceptoria, que você ensina, você aprende ao mesmo tempo. E essa interação, então, com os enfermeiros preceptores, o que é que vem agregando na tua vida enquanto pessoa, profissional? Olha, assim, eu tenho exemplos muito bons de preceptores que encorajam a pessoa mesmo a fazer. Meio que no começo você fica assustado. Então é sempre bom ter alguém que dê aquele empurrãozinho para que você tenha aquele start. Porque às vezes tem coisa que você sabe tudo na teoria, mas quando você se vê na prática, é importante ter já alguém ali para lhe auxiliar. É meio que nessa pegada assim que funciona. E, inclusive foi um dos motivos que eu escolhi fazer residência. Eu reconheci, não, eu preciso de mais um tempo para assimilar, de aprender. É aquela questão mais acadêmica envolvida, assim. Perfeito, perfeito. Eu acho que hospital escola, que é o que a gente tem aqui, né? Em algumas outras realidades, no hospital de ensino, é como você traz. Eu acho que em nenhum momento a gente pode se ver numa posição hierárquica superior. Mesmo a gente, enquanto preceptor, a gente fala desde sempre sobre a importância da multidisciplinaridade, e eu vou além, porque não trazer a interdisciplinaridade, né, dentro dos planos ali terapêuticos singulares que a gente faz. Quantas corridas beira-leito a gente tem? E não é só uma fala do médico, às vezes até o momento de alta. Então a gente já tentou implantar aí a alta compartilhada, porque de fato é uma responsabilidade multiprofissional, é uma responsabilidade da equipe, né? Então, o profissional médico, ele detém a alta médica, mas talvez, como você trouxe, a alta da enfermagem, ela precisa ser dada pelo profissional específico, né? Exatamente. Se a gente for ver a questão legal da portaria alta da UTI, o critério que ela tem que ser usado é a admissão numa semi-intensiva. Então, se o hospital não dispõe de um leito semi-intensivo, acaba que a alta da UTI tem que seguir os critérios da semi-intensiva. Então, é uma questão, assim, quase que social envolvida, muita responsabilidade, porque, às vezes, o paciente,
ele precisa de um maior cuidado que às vezes um médico não conseguiu ver, às vezes uma técnica de enfermagem percebeu, assim, para você ver como todo mundo é importante naquele processo. Perfeito, Ítalo. Então, eu acredito que todo mundo tem conseguido aí contemplar a importância e a vivência mesmo, né, da enfermagem dentro dessa etapa de cuidado, dessa multidisciplinaridade, tá? E eu só pra gente fechar aqui, eu sei que você como residente tem, e a sua residência é multiprofissional, Exato. né, intensivismo. Então, como que é essa própria interação também? O que é que vocês às vezes discutem ali? Eu sei que tem farmacêutico, né, dentro da residência, tem farmacêutico, tem a parte da psicologia, tem fisioterapeuta, tem o profissional médico. Então, como que tem também essa relação aí de vocês enquanto residentes da multiprofissional? Então, a gente a residência, ela prepara a gente para a vivência prática com base científica. Então, o que a gente faz semanalmente é buscar casos clínicos reais e condutas de cada profissão, e a gente faz em conjunto. A gente faz meio que ali uma discussão sobre o que a literatura diz e o que o hospital pode oferecer, trazendo para a realidade. Aí acaba sendo em conjunto e a gente divide por equipes, em toda equipe tem que ter um de cada profissão para tentar deixar o mais multi possível. E só lembrando uma questão, que a gente da enfermagem trabalha em UTI muito com prevenção de infecções. Então lá na UTI hoje a gente tem um projeto que a gente trabalha com bundles para prevenir a questão de pneumonia associada à ventilação, junto com a equipe toda, né? Uhum. Pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção primária de corrente sanguínea ligada a catéter central e infecção ligada à sonda vesical de demora. Então, a gente até brinca que já entuba querendo extubar, que já pega um acesso central querendo tirar, que já coloca a sonda vesical querendo tirar, justamente para prevenir infecção, porque, como eu disse, é um processo muito oneroso e também a infecção pode agravar a saúde do paciente. Então, a pessoa não pode se acomodar, tem que trabalhar muito com isso, né? Se atualizar e vai por aí. Perfeito, que bom. Então, que a gente consiga, né, cada vez mais ter evidência mesmo científica, que a gente consiga... Bundle é algo assim, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre esse nome, mas nada mais é do que um conjunto ali de medidas, né, que são feitas, de instruções, às vezes, que a gente tem sobre condutas, comportamentos, para que a gente minimize algo que possa estar acontecendo para esse paciente. Exatamente. E quando a equipe toda se preocupa com algo tão importante como infecção, a gente está falando também de segurança desse paciente. Cuidado com esse paciente, de vigiar aí esses sistemas para que diminua o tempo de internamento, diminua custo, como você trouxe, né? Uma diária de UTI não é barata. Cara. Então, a gente tem aí, de fato, todo um sistema envolvido, né? E que bom que isso seja feito cada vez mais em equipe mesmo, né? E eu acho que essa visão horizontal, ela precisa existir. E sempre. também é importante que a gente trabalhe com isso, porque a gente também não pode esquecer que a alta desse paciente vai permitir a admissão de outro paciente que também está muito precisando daquele cuidado. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Perfeito. Então, a gente agradece sua participação, professor Ítalo. Não saia daí ainda, tá? A gente vai ter uma conversa aqui também com outro integrante dessa equipe multiprofissional, tá? Fisioterapeuta Thaisa Moura. E a gente agradece aqui seu relato, sua vivência, a oportunidade de conviver e de ver, né? Ouvir aí o que você trouxe. E serve também de incentivo, de estímulo para tantos outros aí que querem adentrar nessa área. Tanto essa questão da dificuldade, mas também da riqueza que existe no ambiente, que está agregando na sua vida profissional, na sua vida pessoal aí também. Primeiramente, que agradeço o convite da doutora. Assim, é um momento muito especial para mim falar um pouco da minha vivência. E, inclusive, eu incentivo muito o pessoal que faça residência, que é uma experiência ímpar, a pessoa só tem a aprender. Agradeço. Bem, obrigada. Valeu. Agora, nós vamos receber fisioterapeuta Vitória Gomes, né, que é graduada pela Universidade de Pernambuco. Já fez pesquisas em área de biomecânica, na saúde do idoso.
também participou do projeto de extensão, já participou na neuropediatria e agora está na residência multiprofissional em intensivismo do Hospital Universitário. Seja muito bem-vinda, Thaisa. É uma honra recebê-la aqui. Então, se acomode. É um prazer recebê-la aqui, né? Então, a gente já divide alguns momentos, né? Para quem não conhece, pessoal, Thaisa faz parte do programa de residência, onde é uma das minhas áreas de atuação, né? De preceptoria. Mas eu quis trazê-la para que saia, às vezes, da visão de talvez um profissional aí com um pouquinho mais de tempo, né, de carreira, e traga alguém que está ali no início da formação, no início da vida também profissional, dentro desse ambiente rico aí que é a terapia intensiva. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, do que é que te levou a estar nesse ambiente, por que que escolheu, se teve algo assim impactante, específico na sua vida que fez buscar a terapia intensiva e como você vê também hoje a importância desse local, desse cenário dentro da saúde como um todo. Então, durante todo o tempo, eu basicamente fiz pesquisa e participei de um grupo de pesquisa que era em saúde do idoso. Eu lembro que um professor não era efetivo, mas entrou um professor efetivo na faculdade que era de respiratória. E aí, ele falando sobre fisioterapia respiratória, eu comecei a gostar. Entrei no grupo de pesquisa dele também. E durante meu estágio, eu tive a oportunidade de passar por 3 UTIs, que foi a do Damalan, a do Regional e, por último, passei no HU e eu me apaixonei. Eu sinto que o fisioterapeuta dentro da UTI, ele tem autonomia e ele é uma parte importante da equipe. Então, eu sinto que a gente, como profissional, a gente é ouvido e a gente tem autonomia para poder realizar as coisas, claro que em conversa com toda a equipe. Eu acho que a UTI, né, a gente não quer só colocar o paciente para a enfermaria, né, dar alta para o paciente para a enfermaria, mas quais são as condições que essa alta vai ser dada. Então, em relação à fisioterapia, melhorar a funcionalidade ou fazer com que ele não perca o que ele já tem. Porque alguns pacientes não têm muito nível de consciência para a gente progredir, então a gente tenta deixar ele da melhor forma possível, o que ele pode ganhar. Então, a UTI ele é um espaço que tem diversas especialidades, então é um atendimento que toda a equipe precisa estar treinada, porque às vezes é um atendimento imediato, por questões de intercorrências, os exames também, eles são, as demandas do exame, né, são feitos rapidamente, é um ambiente também extremamente organizado, então todo mundo sabe onde está tudo, todo mundo sabe o que é que vai fazer dentro de uma intercorrência, dentro de sua área. Tem vários kits lá de acesso central, de intubação, então acho que eu tenho um ambiente organizado e eu gosto muito de organização. Ó, já fica a dica, né? Então eu já gosto às vezes, porque de fato isso é muito diferente. Quando a gente pensa numa situação emergencista, acho que todo mundo já assistiu um filme, né? Então tem toda uma dinâmica e uma celeridade ali no processo de atendimento do pronto-socorro. Então, o cara do SAMU, o cara da emergência, ele já tem uma forma de agir diferente. Quando chega na porta de entrada, na emergência, também é diferente, né? E a UTI, como você trouxe, um ambiente um pouco mais estruturado, um ambiente um pouco mais organizado, mas que a gente tem uma gama aí de especificidade na hora da atuação. Algo super interessante que você trouxe, você já teve um contato maior com áreas distintas, né? Com terapias intensivas aí distintas. Fala pra gente um pouquinho, então, que especificidade cada uma tinha? Meu primeiro estágio foi em UTI neonatal e pediátrica. Então, em relação à fisioterapia, a parte motora, que é a parte mais de movimento, que é como a gente normalmente é reconhecido, mas a gente não faz só isso na UTI, ela é um pouco parecida com adulto, né? Só que a parte de ventilação mecânica, a parte respiratória, o NEO e a pediatria, eles têm muitas especificações, então é muito diferente. Minha professora costumava dizer, Emília, que um bebê ou uma criança, ele não é um adulto pequeno, então a gente tem que avaliar várias coisas. Eu também é um ambiente que eu sinto que tem um clima um pouco mais pesado, porque são crianças. Também tem que lidar com a mãe, né, com esse sofrimento de ter um filho nessa situação.
Em relação às 2 UTIs adulto que eu passei, que foi o HU e o regional, o que mais mudava era em termos de tecnologia e também o perfil dos pacientes. O perfil dos pacientes no regional eram mais clínicos, o perfil dos pacientes aqui do HU são pacientes mais neurológicos. Então, basicamente, o que mudava em relação ao cuidado era mais o perfil dos pacientes mesmo. Perfeito. Ítalo anteriormente nos trouxe uma questão de dimensionamento, né, de um argumento legal em relação ao funcionamento dessas unidades. Assim, você sentiu diferença ou teve diferença entre essas 3 UTIs que você já teve a vivência, essa atuação aí, sobre a questão da equipe mesmo, da composição e da atuação? Você pode até da interação ali que existia. Em relação à físio, primeiramente, no hospital da UTI e pediatria, o fisioterapeuta ele estava em plantão, mas era o plantão de 7 às 7, então era 7 da manhã às 7 da noite, e não tinha físio durante a noite. Então, quem lidava com a ventilação mecânica era os médicos. E nos outros, a equipe lá era completa, tinha vários profissionais que passavam. Tem profissionais, como todo UTI, tem profissionais que são fixos do setor, né? E tem outros profissionais que não é apenas do setor, como o psicólogo, o pessoal da cirurgia geral, o neurocirurgião, enfim. E aí, nas outras 2 UTIs, a equipe mínima, né, sempre tinha uma coisa que tinha no regional, que aqui não tem no HU, era dentista. Ele estava também na unidade de terapia intensiva lá no regional, mas toda a equipe era fono, psicólogo, enfermeiro, físio, técnico, médico, toda a equipe bem certinho. Bom, então como a gente vê, às vezes a necessidade do local, né, faz surgirem novas especialidades, novas especificidades, mas com certeza quanto mais amplo a gente tem, né, você trouxe aí o cirurgião dentista, às vezes inserido dentro do ambiente de terapia intensiva. No nosso hospital escola, dentro do organograma, a gente conta também com o profissional de educação física dentro da unidade de terapia intensiva, né? Hoje ela já não está tão atuante assim, mas às vezes a passagem, né, do profissional estava um pouco mais voltado para quem cuidava. Então a gente não pode esquecer de que a gente está cuidando de outro, mas a gente também precisa ser cuidado, né, quando a gente pensa na tríade de humanização. Então ela não é só envolvida com o paciente, mas desde a gestão até quem cuida e o próprio profissional, a gente precisa estar integrando aquilo ali para que a gente cuide uns dos outros e a gente consiga devolver esse paciente para a alta mais rápido. E certamente, quanto mais amplo é isso, mas a gente já viu literaturas aí que às vezes a gente tem profissionais também envolvidos no cuidado com o paciente, né? Então, se dentro da equipe tem o cirurgião dentista, se dentro da equipe tem até o profissional de educação física, às vezes exclusivo daquele setor, certamente a gente tem um benefício maior, né? Então, eu queria que você trouxesse assim pra gente essa perspectiva mesmo de multiprofissional, né? Do seu relato aí, você já está mais de 1 ano dentro da residência, nessa vivência. O que é que te construiu, né? O que é que agregou para você enquanto profissional, enquanto pessoa também? Se existe algo que marcou você dentro desse ano aí, dessa carreira, aquele paciente, aquela história ali que você viu que a equipe fez a diferença no cuidado? Em relação à equipe multiprofissional dentro da UTI, vou falar novamente sobre a fisioterapia. A gente avalia os pacientes todo dia para uma possível extubação. Uma extubação, a decisão de extubação não é apenas uma decisão fisioterapêutica, né? Ela também passa por uma avaliação médica, o pessoal da enfermagem também, a fono. Então, a gente avalia e aí passa para a equipe o que é que esse paciente ele tem, o que é que está precisando, possivelmente, para poder fazer com que ele seja extubado. Então, normalmente, os médicos são bem solícitos para entender nossa avaliação e prescrever algum tipo de remédio. E os fonos também. O processo de extubação não é apenas tirar o tubo, né? A gente avalia não só depois como é que tá a deglutição, a fono, ela vem, pacientes traqueostomizados também, a gente faz um atendimento junto com a fono, para saber se pode ocluir, para ver como é que vai ficar também a deglutição, se ele consegue ser decanulado. Em relação a um paciente que me marcou, eu tive um paciente, ele tinha diversas intercorrências na UTI, e ele já chegou a usar altas doses de nora, droga vasoativa,
E eu lembro que sempre quando esse paciente intercorria, ia todo mundo para cima dele. Então sempre ia médico, enfermeiro, físio, para saber o que estava acontecendo. E eu não acreditava que ele sairia daquele ambiente. E eu pude ver ele na enfermaria depois que ele teve alta. E fiquei muito feliz em saber que ele já estava comendo, já estava falando, assistindo, super tranquilo. E ele passou muito tempo na UTI, mas conseguiu ter alta e muito bem. Que bom esses relatos assim. Enchem a gente de esperança e de gratidão também, né? Então, às vezes a gente pensa que... E a gente vê isso muito, né? Dentro do olhar, às vezes, do visitante, do familiar, quando tá ali próximo ao leito, que é um ambiente desesperador, que é um ambiente sombrio, que é um ambiente frio, que a morte parece que a gente tem ali que quase as últimas tentativas do indivíduo. A gente até brinca, às vezes, com essa charge, mas, na verdade, o TI não significa isso, né, gente? TI significa, de fato, como o Ítalo até trouxe, uma aproximação, né? Estar perto do indivíduo tão logo possível. É uma tomada de decisão mais rápida. É algo que a gente precisa estar ali imediatista, na verdade, né? Então, a gente traz toda a monitorização, toda essa integralidade aí de cuidado para perto do paciente. E quando a gente vai se afastando disso, a gente vai ter aí outros níveis de complexidade do paciente, até que às vezes a gente chega na atenção primária, onde o paciente vai, de vez em quando, fazer um check-up, por exemplo, né? Então, a gente já vê aí o quão complexo e estruturado tecnologicamente é uma unidade de terapia intensiva, né? E aí, falando... Eu sei que você já falou bem da parte da fisioterapia, mas existe algo legal também que regulamenta a profissão, que regulamenta aí esse funcionamento? Conta pra gente um pouquinho. Tem a resolução, né, como o Ítalo ele já comentou, sobre qual vai ser o funcionamento, né, os recursos para o funcionamento mínimo de uma UTI, e ela já traz que o fisioterapeuta ele tem que permanecer 18 horas. Por dia, pelo menos 18 horas. E também, assim como o enfermeiro, 10 leitos para um fisioterapeuta, ou para a fração. Isso foi em 2010, né? Teve a atualização. Mas logo em 2011, o COFITO, né, que é o nosso Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele já reconheceu a especialidade de fisioterapia em terapia intensiva, né? Então, é o fisioterapeuta especialista em UTI, onde ele vai falar várias áreas que a gente tem que ter competência, além de nossas grandes áreas de competência, né? Que extubação, avaliar essa questão de extubação, oxigenoterapia, entre outras coisas. O que se quer agora, né, o que a grande maioria das UTIs tem, e também acredito que seja por causa do Covid, né, que a gente pôde mostrar mais a nossa atuação dentro da terapia intensiva, é que há um projeto de lei, né, que foi de 2019, ainda está em tramitação, que é para colocar o fisioterapeuta 24 horas na UTI. É a nossa realidade, onde eu faço a residência, é a realidade de muitos hospitais aqui, mas alguns eles não têm ainda o físio na UTI 24 horas. Eu digo infelizmente, porque eu acho que quanto mais olhos a gente tem, né, mais discussão a gente tem ali sobre o multiprofissional mesmo envolvido, eu acho que o paciente, de fato, só tende a ganhar, tá? Então, de uma forma sucinta e em suma aí, você também já está passando por outros setores dentro do hospital, mas de uma forma geral aí, qual seria essa importância, né, da multidisciplinaridade aí dentro desses espaços? Eu acredito que nada a gente vai conseguir fazer sozinho. Então, por exemplo, ventilação mecânica, às vezes o médico ele intuba, a gente vai ajudar na intubação, mas normalmente a ventilação fica mais com o fisioterapeuta. Mas o enfermeiro também mexe no ventilador, o médico também mexe. Então, eu acredito que é exatamente tipo nada. Nenhuma decisão é tomada sozinho. Não é o fisioterapeuta que quer, não é o enfermeiro que quer. É a equipe que se juntou, decidiu o que é que vai fazer. E aí a gente só quer garantir realmente o melhor para o paciente. E um olhar de uma profissão não vai olhar o paciente como um todo. Se a gente pegar a visão de um médico é diferente da do físico, que vai ser diferente do enfermeiro, diferente do ATO. Até TO e físico, que são profissões que, inclusive, com o mesmo conselho, nós temos, tipo...
Nós temos, de fato, atribuições e que competências que são distintas. Apesar da gente, às vezes, atender juntos, mas a gente atende mesmo fazendo a mesma coisa com olhares diferentes. Então, precisa dessa equipe realmente unida e de várias especialidades. Quando eu falo médico, não é só o médico, o que está lá de plantão, o plantonista, mas também vinha o neurocirurgião, vinha o clínico geral, vinha o cirurgião geral também, para poder a gente discutir, para saber qual que é o melhor para aquele paciente naquele momento. Perfeito. E falando um pouquinho também, né, da nossa vivência aí de alguns anos dentro desse contexto, eu acredito que ninguém nunca sabe de tudo, né, que não possa aprender, e também que sabe de pouca coisa que não possa ensinar, né? E quando a gente tem isso dentro do nosso cenário de mente mesmo, a gente consegue ofertar melhor, a gente consegue, às vezes, tirar da gente algum ego que a gente vai ter e a gente consegue cuidar, né, do nosso indivíduo, cuidar do nosso paciente. Então, agradeço demais a sua participação aqui. Agradeço. Apesar de a gente ter feito essa pequena divisão, pessoal, de fala da enfermagem, de fala da fisioterapia, eu quero que vocês saibam e tenham a certeza de que a multidisciplinaridade, ela é real dentro dos ambientes de terapia intensiva, e a importância dela se vale no momento que o paciente tem alta mais rápido, que ele sai de dentro de uma UTI já caminhando, como trouxe, já se alimentando, né? Já pensando mesmo no retorno das suas atividades ocupacionais. Então, a gente vê aqui que existem vertentes diferentes, os profissionais ali, eles precisam estar fincados, né, junto com esse compromisso aí de devolver esse paciente da melhor forma possível, contribuindo aí para esse crescimento. Então, hoje em dia, a gente já não tem mais uma visão, de fato, verticalizada, né, e a gente tem todos os profissionais unidos dentro disso. Eu acredito também que quando a gente estiver falando até de valores financeiros também, dentro do próprio processo econômico de custo, e a gente tem uma aproximação, uma familiaridade de não haver discriminação de fato com os profissionais de categoria X, de categoria Y, a gente também vai estar trazendo a resolução de um problema social, né, também. Isso já acontece em outros países, tá, gente? Eu trago aqui já a vivência mesmo de fora do Brasil. Então, quando a gente pensa do valor financeiro, a gente tem uma categoria de saúde profissional, por exemplo, de nível superior. O valor salarial é parecido, né? Então, a gente também precisa trazer isso para dentro do nosso sistema público, do nosso sistema político, para que a gente veja reconhecimento. Afinal de contas, todo mundo tem uma participação muito importante no cuidado, né, e na interação aí desse paciente e família também no ambiente de terapia intensiva. Então, agradeço sua participação. Professor Ítalo também fique contemplado aí com os nossos agradecimentos. E agora eu queria chamar o nosso coordenador, Marcos. Você não fique ainda, não desligue, tá certo? Você continue com a gente. Então, a gente vai trazer coisa boa para você. Notícia boa para você que participou até aqui dessa jornada. Tenho certeza que esses 4 dias aí foram de intensa imersão sobre uma possível área de atuação para você. Se você se inscreveu nessa jornada, você tem interesse pela temática de respiratória, e aí você tem interesse não só em conversar com, né, ser diferencial na sua profissão, mas também de integrar uma equipe multiprofissional para prestar cuidados para indivíduos ali. E eu digo da parte respiratória não só no ambiente de terapia intensiva, a gente deu um up aí nesse ambiente hospitalar, mas você pode trazer tudo que você aprendeu aqui da parte respiratória para desde o atendimento de domicílio, tá? Então, para desde o seu início aí de atuação profissional. Bom, pessoal, fica aqui também os meus agradecimentos a todos os docentes, participantes envolvidos durante esses 4 dias de jornada, tá? Quero agradecer mais uma vez, especialmente a doutora Nayara Menezes, que esteve conosco aí na construção dessa temática importante, né? Já vimos tratando esse tema há mais de 2 anos aqui no IPEDS, e agora também não poderia deixar de ser diferente, né? Essa segunda edição nós trouxemos um lançamento, né? Que é um combo de medicina respiratória. Ano passado a gente lançou uma pós-graduação com essa temática, que envolveu aí médicos, enfermeiros e fisioterapeutas também.
E esse ano a gente vai trazer um combo de aperfeiçoamento em medicina respiratória, como a gente já vem tratando, né, desde o segundo, terceiro dia de evento. E esse combo ele vai contemplar alguns cursos voltados para enfermeiros, fisioterapeutas e médicos, sobretudo tratando de UTI respiratória. Tá? Esse combo ele vai ser lançado agora em instante, daqui a 5 minutinhos mais ou menos você vai receber a notificação no seu telefone com o título combo liberado. E aí você vai poder estudar melhor o combo que vai se encaixar com sua disponibilidade de matrícula aí, tá? Como eu falei já, tem o combo medicina respiratória básico, o essencial e o prêmio. No básico você vai ter 3 cursos aí contemplados com certificação total de 180 horas, com os cursos de semiologia adulto, semiologia respiratória adulto e neopediátrico, pneumopatias com atualização para COVID-19 adulto e neopediátrico, oxigenoterapia parâmetros iniciais básicos, tá? No combo medicina respiratória essencial, você vai ser contemplado com 4 cursos com certificação total de 240 horas. Os cursos são todos do combo básico, mais o curso de imaginologia do tórax, que é um curso completíssimo aí, tá bom? Lembrando que no combo básico você vai ter 1 ano de acesso ao portal, no combo essencial você vai ter 2 anos de acesso ao portal, podendo concluir os cursos em seu tempo, conforme a sua disponibilidade. E no combo prêmio você vai ter acesso a 6 cursos de aperfeiçoamento, tá? Você vai ter aí acesso ao portal de forma vitalícia. E os cursos são todos do combo essencial, mais os cursos de ventilação mecânica em adulto e ventilação mecânica em neopediatria. O diferencial desse combo prêmio é que, além dos certificados seriados de 60 horas após a conclusão de cada curso, você vai ter um certificado final que vai conceder o título de formação continuada em medicina respiratória com carga horária de 360 horas, válido e reconhecido em todo o território nacional conforme a legislação educacional e normas da ABED. Tá? Então fiquem atentos ao telefone de vocês. No combo básico, lembrando que há apenas 50 vagas e você vai investir apenas R$ 137,90. Após o preenchimento das 50 vagas, esse valor não vai poder ser perdurado mais por muito tempo, então ele vai voltar ao seu valor normal, que custará R$ 247. Então, se fosse você, eu não perdi essa oportunidade também no combo básico, que está excelente. No combo essencial, teremos apenas 40 vagas disponíveis, com valor promocional de R$ 197,90. Após o preenchimento das 40 vagas promocionais, você vai investir o valor de R$ 347,90. Então, eu peço a vocês que, se vocês querem atualizar e investir em sua carreira, não percam muito tempo para pensar muito, tá? O combo prêmio, ele vai custar R$ 297,90. Após o preenchimento de 30 vagas, esse valor vai subir para R$ 547,90, que ainda assim é um valor não promocional. Nós temos o melhor valor, o melhor ticket de valor de aperfeiçoamento, institucionalmente falando, de ensino à distância. Nós temos um ticket perfeito que com certeza cabe no bolso aí de qualquer profissional que almeja o seu destaque profissional, tá? Então fiquem atentos ao telefone de vocês, ao e-mail. E obrigado mais uma vez por participar do evento conosco. Lembrando que você ainda pode solicitar o seu certificado com o QR Code ou clicando no botão vermelho abaixo do vídeo, tá bom? Doutora Nayara, quer deixar alguma ressalva? Eu quero dizer que corram. Quando o telefone vibrar, vocês se inscrevam, vocês se capacitem, se aperfeiçoem, tá? Não deixem para depois, não deixem para amanhã. Então, já se inscrevam aí no combo que melhor aprouver a vocês. Não se esqueçam de colocar aqui embaixo, de solicitar o seu certificado da segunda jornada de medicina respiratória, e a gente vai se ver sim num terceiro momento aí de evento, você já como profissional aperfeiçoado e capacitado com os nossos combos aí de certificação e aperfeiçoamento. Obrigado a todos mais uma vez e espero encontrá-los em breve.